Estamos começando mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. E no podcast nós falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre novos negócios, falamos sobre operações de comércio exterior, sobre estratégias. E hoje nós falaremos sobre pessoas. Eu sou Lucas Schomer, sou host deste podcast, cofundador e CEO do grupo 3S Corp. E minha convidada de hoje é Andressa, coordenadora de Gente e Gestão do Grupo 3S Corp. Por favor, Andressa, se apresente. Então, muito prazer. Então, eu sou a Andressa, sou a líder do time de Gente e Gestão da 3S Corp, né? Estou à frente do time há 2 anos, sou psicóloga de formação, pós-graduada em gestão de pessoas. E, enfim, estamos com um desafio, né, contínuo no time de gente. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço a disponibilidade dessa agenda corrida de nós todos, mas realmente deve ser um trabalho bastante desafiador. As estatísticas de crescimento em termos de profissionais, já pegando um gancho desse aspecto que tu trouxestes, nos últimos anos a gente vem aumentando o nosso elenco de luxo, o nosso elenco de profissionais em estados diferentes, sobre verticais diferentes, sobre áreas de negócios diferentes. Nós estamos falando de contratação de profissionais na área da 3S Soluções, por exemplo, que são motoristas, e nós estamos falando de contratação de especialistas em algumas áreas de negócio. Enfim, o desafio do departamento de Gente e Gestão deve ser bastante grande, né? Comenta um pouquinho sobre esse olhar tão complementar que se tem que ter para as pessoas em dessas tão diversas áreas de negócio. Bem como tu comentou, a gente vem numa crescente enorme. Quando eu entrei na 3S, nós éramos em 45 colaboradores. Hoje a gente está em 212 colaboradores, então a gente quintuplicou, né, basicamente, os nossos colaboradores. Então, a gente tem crescido exponencialmente todos os anos. E, com isso, a gente tem o desafio também de não só atrair talentos, mas também mantê-los dentro da empresa. Então, mantendo o engajamento, desenvolvendo também. E essa peculiaridade de ter várias frentes de negócio na 3S faz também com que o nosso time tenha que estar sempre se adaptando a diversos negócios. Então, a gente precisa estar muito atento ao mercado para atrair esses profissionais mais adequados, de acordo com a vertente que a gente está fazendo as prospecções e tentando entender o cenário para prever qualquer tipo de situação sistêmica, né, daquele determinado nicho que a gente precisa estar atento para poder manter os nossos colaboradores e fazer as adequações necessárias. Legal. E aí, já comentando um pouco sobre o departamento, sobre a área de negócios de Gente e Gestão especificamente. Porque, ao longo da trajetória, a minha mãe, inclusive, ela trabalhava, né, numa estrutura hospitalar e ela fazia parte do departamento pessoal, que depois se transformou em recursos humanos. E hoje, dentro do negócio 3S Corp, nós temos o nosso elenco de Gente e Gestão. Enfim, com esse olhar tanto para pessoas quanto para o negócio. Porque precisa haver essa simbiose entre o olhar estratégico daquilo que é o crescimento da empresa, então a participação tua dentro das nossas estratégias, dentro da nossa, enfim, a estrutura de expansão como um todo, sem descuidar, pelo contrário, potencializando o trabalho do nosso elenco. Mas eu queria que tu colocasse um pouquinho qual foi a transformação que hoje o Departamento de Gente e Gestão sofreu ao longo dos anos, que era lá, sei lá, antes de departamento pessoal enfim, e que veio ao longo da trajetória. Sim, quando eu entrei na 3S, a gente tinha a vertente de departamento pessoal mesmo, que era aquela questão mais burocrática, cuidar de remuneração, cuidar de benefícios dos colaboradores e não ter tanto esse viés, desse olhar mais para o colaborador. Então, a gente tinha um time muito pequeno, então não tinha também braço para dar conta, né, de outras vertentes. Acabava assumindo parte de recrutamento e seleção, mas sem esse viés estratégico. Então, a gente migrou para um recursos humanos, né, que era um pouco mais complexo, tinha outras vertentes, mas ainda não tinha esse olhar estratégico, né, para o negócio, como o Bento pontuou.
Então, hoje a gente está num patamar em que o time de gente e gestão realmente faz sentido para a empresa, porque a gente cresceu muito. Então, a gente tem vários vieses dentro do time e essas vertentes, elas se complementam. Então, hoje a gente cuida muito da parte do engajamento, treinamento e desenvolvimento de pessoas, a parte de recrutamento e seleção. A gente tem a consultoria interna de recursos humanos, que são as business partners, que elas são extremamente estratégicas e importantes para fazer essa parceria junto com os gestores, para que a gente consiga alçar esses outros patamares que a 3S vem desenvolvendo ao longo dos anos. Então, hoje, realmente, o time de gente e gestão faz todo sentido, porque a gente cuida de pessoas, mas a gente tem um viés muito estratégico, está de olho no negócio, realmente, e trazer sempre o melhor resultado para a empresa, mais olhando para as pessoas. Porque o nosso recurso mais importante são os nossos ativos, né? As nossas pessoas, as pessoas que colaboram para o crescimento da empresa. Maravilha. E dentro dessa resposta, já me deu alguns outros insumos para falar um pouco, para reforçar primeiro a formação do elenco de gente e gestão, porque tu comentou muito rapidamente com relação às BPs, né, as Business Partners, e depois falar um pouco sobre a estrutura que hoje foi formatada para mais de 200 profissionais dentro dessa estrutura mais complexa que é a 3S Corp, né? E tu comentasse assim, isso hoje faz sentido. Talvez no passado não fazia sentido pelo porte, pelo tempo de empresa. Enfim, tem algumas empresas que elas estão sendo formatadas, quem está nos ouvindo, talvez, bom, será que faz sentido eu ter um departamento de gente de gestão robusto para o meu momento de empresa? Quais são os gatilhos que esses empresários ou, enfim, esses profissionais podem pensar em agora eu preciso ter um elenco mais robusto, com BPs, enfim. Contextualiza um pouco. Número 1, a formação do elenco hoje de gente de gestão dentro da 3S e faz sentido, não faz sentido dentro do período, dentro da história da empresa. Olha, eu recomendo, né, que as empresas consigam avaliar o seu momento a partir da quantidade de colaboradores e se elas estão projetando um crescimento, né, exponencial nos próximos 1, 2 anos no máximo. Que daí sim vai fazer sentido. Porque se eu tenho uma empresa que nem a nossa, quando eu entrei, tinha 45 colaboradores, faz sentido a gente iniciar pelas partes realmente que se fazem necessárias numa empresa. Então, é departamento pessoal, né, que é a parte de benefícios, remuneração, parte de recrutamento e seleção, e daí sim ir migrando para as demais vertentes do recursos humanos como um todo. Tá? Não entendo que faça sentido numa empresa muito pequena a gente assumir todas essas atividades, porque vai ter uma equipe muito inchada, né? Vai ser um custo muito grande e não vai ser muito efetivo. Porque quando tu tem poucos colaboradores, tu consegue fazer um controle da cultura, tu consegue fazer uma comunicação interna de forma mais estrutural. Então, tu não precisa ter tantas ações relacionadas a engajamento, a questão de cultura, perpetuar, quando se tem muita gente. Então, a gente se preparou para justamente a gente poder crescer, e é isso que as empresas têm que cuidar. Olha, se eu vou crescer, se eu vou assumir outras empresas com outras culturas, eu preciso estar preparado para isso, porque senão a disseminação da cultura ela fica perdida. E eu posso dizer assim, com muita propriedade, assim, que a 3S, quando tinha 40 colaboradores, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia da história de vocês, né? Dos gostos dos outros. Todo mundo sabia tudo de todo mundo. Então, era muito fácil de se controlar essas vertentes, né, dentro da empresa. Hoje, com 200 e poucos funcionários, é impossível. E a gente tem pessoas em diversos estados. Então, isso faz diferença. Quando tu tem a consultora interna de recursos humanos, que é a Business Partner, ela consegue ter um olhar específico para cada um dos colaboradores, ela entende a peculiaridade de cada áreas que ela atende e ela consegue dar um suporte mais personalizado de acordo com a necessidade e mantendo a disseminação da cultura. Porque o gestor hoje na 3S ele tem uma função muito importante, que é justamente de ser o embaixador da cultura, ser a referência dos colaboradores e exemplo para todos. Mas a BP está acompanhando, está ali mostrando para ele quais os caminhos também que cada colaborador está tendo, vai auxiliá-lo nesse processo de disseminação de cultura, de performance de cada um.
com esse olhar mais individualizado, portanto. Exatamente, mais individualizado. Então, todos os profissionais eles são vistos e o negócio como um todo é avaliado também pelo departamento. Ou seja, Exatamente. isso está ramificado dentro de toda a estrutura da 3S. Né? Exatamente. E a BP ela tem uma função bem de parceira mesmo do negócio. Então, ela faz esse diagnóstico como um todo e ela tem esse olhar individualizado, porque, querendo ou não, a gente tem equipes extremamente grandes. Então, o gestor, de forma geral, ele não consegue ter esse olhar mais cuidadoso com cada um. Então, ela basicamente vai dar um diagnóstico individual e diagnóstico da sua equipe para que o gestor se dedique justamente a performar mais, a extrair o melhor de cada um. Então, é de suma importância essa parceria entre os dois e essa confiança, essa relação. Legal. Aí tu falas bastante sobre cultura organizacional, né? Vamos bater um papo sobre isso, porque isso que tu comentaste, nós éramos em 40 e tantos naquele período e hoje nós somos mais de 200, esse crescimento exponencial e eu vou dizer que é uma dor, pelo menos para mim é a dor do crescimento. Ele tem um impacto desse aspecto em específico negativo, porque eu não consigo mais participar da vida ativa dos nossos profissionais da forma com que eu fazia antigamente, entendendo, enfim, quais eram os gostos, qual é o time de futebol, o que ele estava fazendo, quais são os hobbies, essas coisas que eu sempre gostei muito de participar e hoje em dia, por conta de todas as atividades e atribuições e tal que o negócio exige, a gente não consegue mais estar ativamente participando, muito também porque nós temos unidades em estados diferentes, então a gente não é onipresente, né? Muito embora quiséssemos ser, mas enfim. Então, falando um pouco sobre cultura. Eu recentemente estava ouvindo um podcast da profissional lá do Nubank e ela falou sobre algo que me impactou bastante, que mas a cultura Nubank mudou. Sim, certamente mudou. Antigamente nós tínhamos uma sala de 40 metros quadrados, ou sei lá, uma sala muito pequena, onde estávamos todos ali envolvidos e nós brigávamos e nós nos entendíamos e nós nos relacionávamos naquele espaço. Hoje em dia tomou uma proporção gigante. Então, a cultura do negócio e de nós como profissionais mudou o negócio. Mas os valores não podem se perder. E a gente tem que ser guardiões dos nossos valores, né? E permitir, talvez, pegando esse gancho dela, que a cultura do negócio mude. A gente vai implementar melhores práticas, as coisas vão mudar ao longo da trajetória. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre cultura organizacional. Falando sobre isso, quão importante é a cultura do negócio para o próprio negócio, qual é a importância da gente olhar de fora e enxergar quais são os elementos culturais que cada uma das empresas tem naquele momento e quais são, sob o teu ponto de vista, os elementos, os pilares centrais da cultura da 3S mesmo. Pensando em cultura, assim, eu vejo que é muito importante, né? E a gente tem um trabalho muito forte aqui na 3S para não se perder isso, é a questão dos nossos valores e o nosso propósito. Então, mensalmente, a gente faz as ações relacionadas a isso, porque é fundamental que todo mundo vivencie isso no seu dia a dia. Então, no momento, resgatando um pouquinho da história, né, dos nossos valores, quando eu entrei na empresa, eu vivenciava isso naquelas 45 pessoas e eu via isso, era tácito, sabe? Só que eu precisava transcrever realmente. Então, eu me lembro exatamente quando a gente sentou para planejar os valores, o propósito, a missão ali, reescrever mesmo, botar no papel. E foi super fácil, porque a gente realmente via em todo mundo, porque as pessoas participaram dessa construção desde o início. E agora, para a gente perpetuar para os novos, que estão chegando numa 3S totalmente diferente, que cresceu, a gente tem que revisitar todos os dias. Sim, é verdade. Então, é muito bacana isso, porque a gente está tendo pessoas que estão vindo com outras culturas e a gente, no nosso processo seletivo, a gente já toma esse cuidado de trazer pessoas que tenham aderência à nossa cultura. Então, a gente já faz um fit cultural, a gente faz avaliação por competências para trazer as pessoas mais direcionadas, mas a construção dessa cultura tem que ser feita diariamente. E não é feita só pelo time de gestão, nem pelo Lucas e pelo Gabriel. Sim, isso é uma responsabilidade de nós todos, né? Todo mundo, não tem como. E essas ações, elas são muito importantes para a gente estar sempre reafirmando a nossa cultura. E isso faz com que a gente vivencie isso de forma nata. Realmente, assim, a gente sinta realmente que as pessoas estão se adaptando e estão realmente fazendo parte desse processo de aculturação, né? E os gestores são muito responsáveis por isso,
Tá? Então, esse é um papel que eu sempre prego e eu incomodo bastante em reuniões de líderes, né? Do quanto é importante que eles realmente, assim, sigam as nossas diretrizes, que eles realmente sirvam de exemplo para todos, porque se eles não eles que estão no dia a dia, estão ali mais próximos, não fizerem esse papel, a gente acaba se perdendo com relação à perpetuação da cultura. Uma das ações que eu acho extremamente importante... Eu ia te perguntar, quais são as ações que tu pode pensar para trazer como exemplo para quem está nos acompanhando? É uma ação que eu acho muito importante que a gente vai fazer agora para a gente justamente fazer com que as pessoas novas entendam a mentalidade dos fundadores, que não tiveram oportunidade muitas vezes de estar próximos de vocês, é o Café com CEOs. Que vai ser um momento assim fantástico, justamente de troca, para eles entenderem qual o propósito, o que passou na cabeça do Gabriel e do Lucas no momento que eles pensaram em criar a 3S, por que a 3S está do jeito que está hoje. Então, esse momento de troca, de proximidade, vai fazer com que eles entendam a mentalidade de vocês e consigam ter essa mentalidade também de dono da empresa, que é fundamental para que o negócio se perpetue. Porque, querendo ou não, vocês acabam não conseguindo estar mais tão próximo, então a gente precisa criar esses momentos. Esse mês mesmo a gente criou uma atividade para os gestores fazerem com os colaboradores nas suas reuniões de equipe ou nas dailies, com relação à ética e honestidade, que é um dos nossos valores. Então, eles tiveram a oportunidade ali de trabalhar um dos nossos valores, reforçar a importância deles, para justamente a gente estar sempre revisitando. Então, a cultura 3S ela tem que ser vivenciada todos os dias. Então, é um trabalho contínuo, nunca vai acabar. Então, é extremamente importante, assim, essa paixão, assim, essa coisa das pessoas realmente sentirem, assim, o que o Gabriel e o Lucas construíram, o que eles quiseram com tudo isso, sabe? E aí trazer esse senso de pertencimento para o nosso dia a dia. Né? Essa visão de... visão de dono mesmo, ou a visão intraempreendedora, ou coisas que talvez muito se diga que é uma visão utópica, isso não tem como chegar em todos os níveis do organograma, essa coisa, eu não gosto disso, mas não tem como ter essa mesma sinergia. Eu entendo que sim, porque a gente conseguia fazer isso quando éramos poucos, a gente tem que conseguir fazer isso quando somos muitos, porque aí é da responsabilidade das nossas lideranças e ir capilarizando isso para todos os nossos profissionais. E aí eu queria falar um pouco contigo justamente sobre esse tópico, engajamento, né, e nível de satisfação. Como manter, a gente já vai trazer isso para um próximo tema, que vai ser o GPTW, mas como se manter num nível alto de motivação, num nível alto de engajamento. Conceitua um pouco o que é para ti estar num nível alto de motivação e se isso existe mesmo no dia a dia ou não, eu tenho que baixar a cabeça, tenho que trabalhar, tenho que fazer a minha atividade porque é assim mesmo, é para isso que eu sou pago e ponto final. Como é que tu entende que esse grau de motivação e engajamento para atingir resultados melhores? Sim. Motivação realmente é algo muito pessoal. Tá? Então, esse trabalho também que as BPs fazem de acompanhamento, elas conseguem mapear ali quais são os motivadores de cada um dos nossos colaboradores. A gente também se utiliza da ferramenta Woman Guide, que nos dá também ali esse mapa, né, dos motivadores de cada um dos colaboradores. Isso faz com que a gente consiga ter um pouco mais de habilidade na hora de trabalhar a questão da motivação individual. E, sinteticamente, uma análise de perfil comportamental para entender quais são o perfil, quais são os pontos atípicos e típicos, né? Exatamente. E quais são as características e como se posiciona frente a todas elas. Né? Isso, exatamente. A gente aplicou em todos os nossos colaboradores e a gente tem feito isso constantemente, porque é uma ferramenta não só para nós no processo seletivo, mas para a gente conseguir desenvolvê-los e para autoconhecimento. É extremamente importante, assim, ela dá um viés de trabalho tanto para a pessoa poder olhar e se analisar e ver o que mais pode ser feito, qual o potencial que ela tem ali e quais os seus motivadores, e a gente e gestores também se conseguem ir trabalhando com seus colaboradores de forma mais assertiva. Então, essa parte da motivação, realmente, ela é muito intrínseca de cada um. Então, é extremamente importante fazer essas análises, tentar descobrir quais são os motivadores e daí trabalhar individualmente. E a questão de engajamento está muito relacionado, eu vejo, ao propósito. Tá? Concordo. Então, se tu não está alinhado ao propósito das tuas atividades, se tu não está alinhado ao propósito da empresa que tu estás trabalhando, essa
esse engajamento, essa motivação não tem como. Verdade. Porque, chulamente falando, não vai ser os boletos que tu adquiriu que vai te fazer vir trabalhar feliz, de tu fazer o teu diferencial ali no teu trabalho todos os dias. Não vai ser isso. Esse é o meu conceito, pelo menos. Eu entendo que se tu tem propósitos alinhados com as tuas tarefas, se tu tem propósito alinhado com a empresa que tu está trabalhando, com certeza tu vai vir trabalhar feliz, tu vai vir trabalhar com muita motivação para fazer as tuas entregas. Evidentemente, ninguém vem trabalhar feliz todos os dias, que isso é um sonho, é utópico demais. Sim. Mas a gente sabe que a motivação, ela vai vir a partir desses diversos conceitos. Então, eu estando alinhado com o meu propósito, eu vou dar meu melhor todos os dias. Mesmo que o meu melhor num dia X seja um pouquinho menor do que no outro. Mas eu acho que é isso que é importante, tu saber qual que é o teu propósito de carreira, tu saber qual que é o propósito da tua empresa e tu identificar se está alinhado com as tuas expectativas, que isso vai fazer com certeza que tu tenha uma alta performance ou que tu vá em busca de algo que esteja alinhado com as tuas expectativas. E é fundamental, eu sempre falo para todo mundo aqui na empresa, a gente não pode ter uma postura passiva na nossa carreira. A gente tem que ser protagonista. Então, não fica esperando que o teu gestor vai lá e vai te dizer, não, acho que hoje tu entregou um trabalho muito bacana, então eu vou te dar uma promoção. Não, tu tem que fazer por onde, e não é uma vez, é uma constância, tu tem que ter disciplina, tu tem que correr atrás dos teus objetivos, e muitas vezes tu vai ter que chegar e ter uma conversa franca numa one-on-one com o teu gestor e perguntar o que mais que está faltando para eu atingir um determinado nível. Sim. Então, assim, essa garra, assim, essa vontade de crescimento é extremamente importante. Tu tem que ser realmente protagonista da tua carreira para tu atingir patamares elevados. E tu tem que ser dono também das tuas atividades. Não é porque eu sou estagiário, porque eu sou assistente, que eu penso, não, mas eu não tenho grandes contribuições aqui dentro da empresa. Não. Pelo contrário. Pelo contrário, tu é fundamental. Se tu tá aqui dentro da empresa, tu tem um papel extremamente importante. São todos profissionais do negócio. Exatamente. Independente do grau de entendimento daquilo, porque está começando na carreira ou já é mais sênior, mas todos eles são profissionais do negócio, né? Não são tratados como sendo estagiários ou simples, enfim. Pelo contrário, são profissionais que têm a sua entrega dentro daquilo que tem de entendimento, vai escalando, e a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento de talentos também, mas é justamente isso. Um ponto que quando muito se fala sobre propósito, talvez aqui um adendo àquilo que tu comentasses, quando a gente fala de propósito das nossas atividades. Porque senão, se a gente começar a olhar qual é o propósito de emitir uma nota fiscal, por exemplo, né? Porque senão tudo vira propósito. Isso aqui não tem propósito. Não, tem o propósito, preciso fazer uma liberação e para que isso aconteça eu tenho que emitir uma nota fiscal, né? Mas senão, mas isso não vai fazer com que eu atinja os meus objetivos de carreira. Enfim, para não ter que encontrar propósito em absolutamente tudo aquilo que é a nossa rotina do dia a dia, o propósito é justamente encontrar esses porquês maiores daquilo que é meu compromisso em termos de desenvolvimento da minha carreira, alinhado, como tu bem dissesse, ao propósito geral da companhia, aonde a companhia quer chegar. Exato. E quais são os valores que são solidificados dentro do negócio. Então, esse alinhamento gera o motivo pelo qual eu acordo ambicionando isso todo dia de manhã, né? Exatamente, isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim, Andressa, mas eu tenho muita atividade burocrática que é chato fazer. Eu digo, gente, eu tô na liderança e eu tenho ainda hoje muitas atividades burocráticas. O Lucas e o Gabriel, que são donos de empresa, também tem muitas atividades. Então, a gente nunca vai se livrar do chato. Mas são essas atividades chatas, né? Que às vezes a gente não gosta, burocrática. São necessárias, alguém tem que fazer isso, né? E é necessário que a gente faça e faça com muito afinco, independente se ela ser legal ou boa. Uma nota fiscal pode parecer simples, mas ela faz parte de uma cadeia, faz parte de um ecossistema aqui dentro da empresa que vai gerar outras ações a partir disso. Então, esse é o principal. A gente entendeu realmente o macro do propósito. Então, o meu propósito que eu vejo como gestora de gestão é servir.
porque eu estou numa área que é uma área de apoio, que é uma área que eu preciso servir os meus colaboradores internos, eu preciso estar ali disponível para tentar prestar um serviço realmente de encantamento para eles. Então, minha preocupação é essa todos os dias. Se eu vou ter que preencher 60 planilhas de Excel todos os dias que eu não gosto, faz parte. É isso. E servir, né? A gente trabalha numa operação de prestação de serviços. Então, eu escrevi um material, inclusive, há um bom tempo atrás, que é a paixão por servir. Porque, na prática, é isso. Independente da... quem está acompanhando, se trabalha na indústria ou no comércio, trabalha no varejo, trabalha com produto ou com serviço, no final do dia é sempre fazer algo para servir a alguém. Pelo menos esse é o meu conceito, realmente. E quanto mais eu posso utilizar das minhas capacidades técnicas, intelectuais, qualquer coisa do gênero, em prol de servir a alguém. Servir um negócio, servir ao colega, servir ao cliente, servir, né? Então, é muito alinhado a essa questão. Principalmente ou fundamentalmente quando se trabalha na prestação de serviço. Então, não pode deixar de existir. Exato. Por isso que tem que ter aderência de propósitos. Isso é CGPTW? De certa forma, sim. Porque a gente foi construindo uma carreira não, desculpa, perdão, não é essa palavra. A gente foi construindo uma trajetória mesmo para a gente se tornar uma empresa GPTW. E eu vejo que essa trajetória de cultura positiva, de um ambiente que respeita as pessoas, que desenvolve, enfim, esse cuidado que a gente tem com os colaboradores faz com que a gente tenha se tornado uma empresa GPTW com o tempo. Sim. Tá? Então, quando a gente tinha 45 colaboradores, a gente estava se preparando ali, mesmo a passos curtos, né? Mas a gente estava preparando a nossa cultura para a gente se tornar uma empresa GPTW, que hoje a gente realmente é, e a gente vive o GPTW. A gente não tem só um selo para marketing ou para simplesmente mostrar para os outros que a gente é GPTW. Não, a gente vive isso todos os dias e todo mundo faz parte dessa conquista. GPTW faz parte de ótimas empresas para se trabalhar, né? Então, para quem não conhece a sigla de Great Place to Work. E quando nós fomos agraciados ou recebemos esse prêmio no primeiro ano, que foi o ano passado, agora nós recebemos a renovação, foi 21 para 22 e 22 para 23, não, 22 para 23 e agora 23 24, né? Foi a renovação isso aí. Muito bem. Esse foi um ponto bastante que eu trouxe na divulgação, que aquilo não servisse apenas como um prêmio para que a gente usasse como argumento de marketing ou para atração de novos talentos. Porque aquilo, na prática, ser GPTW é para quem está dentro do negócio. Né? E a gente precisa criar cada vez mais e melhores ações para quem está no negócio, vivendo, vibrando, trabalhando, porque não é um conto de fadas, isso aqui é um trabalho muito tortuoso. Comércio exterior tem os seus tantos desafios no nosso dia a dia, são as atividades burocráticas que tu comentaste, são outros tantos elementos. Então, como fazer para que, apesar disso, apesar desse ambiente de maior estresse que o comércio exterior e não tem como mudar essa circunstância, como a gente pode trazer um outro ambiente de maior potencial para o profissional em termos de desenvolvimento de carreira, sem que seja tão extenuante, tão desgastante, tão negativo, que a gente consiga transformar isso, olhar sobre um outro viés. Então, é por isso que a gente desenvolveu e aí aplicamos a isso com as ações internas e o time nos deu esse presente. Exatamente. E foi realmente uma preparação, né? Então, hoje eu vejo que a gente consegue perpetuar muitas ações e a gente consegue ir desenvolvendo as ações de gestão voltada para o bem-estar, né, dos colaboradores, porque a gente tem uma participação muito efetiva de todo mundo. Então, hoje, o time de gente ele tem um olhar muito mais de ouvinte, de coletar esses feedbacks dos colaboradores. Tanto é que o resultado, eu posso estar sendo muito, talvez, ingênuo em falar isso, mas eu acho que a gente é uma das poucas empresas em que realmente tem uma participação ativa de todos os colaboradores no resultado da pesquisa. Tá? Porque hoje a gente chama eles para uma conversa muito mais voltada para que eles olhem os resultados junto com a gente e consigam dar sugestões de como que a gente vai fazer para melhorar aqueles resultados que a gente está ainda com algum gap a ser
trabalhado. Então, assim, todo mundo se sente parte dessa construção. Então, as pessoas, desde a ponta ali do estagiário até o nível de diretoria, conseguem contribuir para que a gente consiga perpetuar o nosso selo e cada vez melhorando nossas práticas de gestão através dessa participação dos colaboradores. E essa participação não é só na pesquisa, é quando a gente abre um espaço na nossa ouvidoria para ouvir uma sugestão, para poder fazer uma reclamação. Então, a gente tem uma série de espaços que a gente abre para os colaboradores poderem se expressar e realmente serem quem eles são e poderem contribuir para a nossa certificação e também para a nossa cultura no dia a dia. A gente também promove várias ações de endomarketing, que eu acho que é extremamente importante também para manter esse engajamento dos colaboradores. Chama acesa, né? Exatamente. Essa integração com as ações de endomarketing que a gente faz com que os colaboradores consigam, vamos dizer assim, por uns minutos, né, pelo menos, durante os eventos, esquecer dessa questão desses estresses que tem no dia a dia, porque são coisas que a gente realmente não consegue controlar e não tem como evitar. Então, as ações de endomarketing, elas servem para manter o engajamento, para mitigar esse estresse do dia a dia, e a gente consegue, então, manter essa integração entre os colaboradores, a gente consegue perpetuar a nossa cultura através das ações de endomarketing, então isso é fundamental. Além dos programas que a gente tem também, que é o Vida Saudável, que a gente promove essas ações voltadas para a prática de atividade esportiva, alimentação saudável. A gente tem o nosso programa de voluntariado também, que é o Carga Solidária. São ações que ocorrem todos os meses e a gente instiga que os colaboradores realmente participam e vivenciam. E isso é extremamente bacana, porque tudo isso, ao longo dos meses, sendo construído, sendo desenvolvido, faz com que as pessoas realmente se tornem cada vez mais engajadas, envolvidas com a empresa e comprometidas. Tanto é que existe um senso de muita lealdade com relação à 3S, com relação aos colegas, justamente por isso, porque a gente constrói esse senso de pertencimento, de família, de equipe realmente aqui dentro da 3S. Boa. E aí tu falou sobre programa, esses programas de endo e outros programas. E aí tu falou também antes sobre programas de gestão. Eu queria falar um pouco sobre treinamento e desenvolvimento. O quão importante é ter programas de desenvolvimento de líderes, PDIs, PDLs, PDTs, onde a gente, são siglas, mas eu queria que tu esclarecesse um pouquinho quais são esses programas, quais são os formatos e o que a gente pensa em termos de treinamento e desenvolvimento. Colocando um pouco daquela frase muito clichê, mas eu invisto, eu treino e o profissional sai. Se tu não treinar e ele ficar, é um problema, né? Se ele não tiver capacitado, é um problema. Então, é uma frase clichê, mas que a gente utiliza isso muito no nosso dia a dia para justamente permitir, dentro dos nossos ambientes, dos nossos programas, aquilo que a gente tem capacidade de fazer, preparar esses profissionais, sejam eles jovens profissionais dentro do programa de talentos, sejam profissionais mais sêniores dentro dos programas de liderança que nós temos, da Academia de Líderes e outras tantas. Então, explica um pouco sobre a importância disso para o negócio e de que forma nós desenvolvemos ou viemos desenvolvendo isso com um olhar de aperfeiçoamento do nosso elenco. Perfeito. Lucas, bem como tu bem comentou, assim, a questão do treinamento é fundamental para a gente manter os nossos profissionais em constante aperfeiçoamento e a gente consiga, então, dar os saltos quânticos que a 3S tanto gosta. Gostei dessa expressão, que salto quântico a gente não tinha falado ainda, agora vou utilizar. A gente precisa extrair sempre o melhor de cada um, né? E a gente só consegue isso através do treinamento e desenvolvimento dos nossos colaboradores. Então, a gente tem metas aqui de treinamentos para todo mundo. Então, os gestores precisam cumprir essa meta de treinamento, os colaboradores também. E a gente instiga muito isso através das atividades e dos programas que eu vou relacionar agora. Então, a gente começa a desenvolver os nossos colaboradores desde do programa de estágio, onde é um programa que tem duração de 1 ano, e eles realmente recebem é uma sabatina mesmo de conhecimento. Então, todas as semanas eles têm treinamento, têm formação, eles têm troca com os colegas também. E assim a gente consegue suprir uma necessidade que é extremamente importante para nós, que é a carência, muitas vezes, de profissionais mais júniores no mercado e que tenham aderência à nossa cultura. Então, a gente já consegue resolver um problema também nosso, que é de atração de talentos mais júnior,
e a gente consegue dar a oportunidade de moldá-los à nossa cultura, já desde o princípio, a gente consegue desenvolvê-los, né, bem à nossa maneira, e a gente tem profissionais prontos para admiti-los depois como assistentes. Um outro aspecto que tu comentaste bem é a questão da sucessão. Então, hoje a gente está num processo que a empresa cresceu muito. Então, acho que há um ano atrás, mais ou menos, a gente se deparou com a necessidade de termos mais supervisores dentro da empresa. E a gente tinha uma dificuldade assim, no mercado mesmo. Vou trazer alguém de fora? Será que como isso vai ser visto pelos nossos colaboradores? Então, a gente sempre tinha esse cuidado também de trazer pessoas de fora. Então, a gente começou a olhar para dentro e a gente teve que, de certa forma, construir o programa de forma acelerada para a gente desenvolver essas pessoas para serem supervisores. Então, hoje a gente tem um programa que se chama de microlideranças, onde a gente prepara as pessoas para assumir cargos de supervisão ou de especialistas. E essas pessoas têm uma formação durante 1 ano e meio, onde elas conseguem aprender todos os rituais de gestão, elas conseguem aprender como extrair o melhor dos seus colaboradores. Então, assim, a gente consegue ter pessoas sempre prontas agora para poder assumir uma posição de gestão. Então, a gente não fica refém do mercado e, muitas vezes, de salários astronômicos de profissionais que podem vir para a nossa empresa e não se adaptar à nossa cultura, porque, apesar da gente cuidar todo o processo seletivo, ter muita cautela, muitas vezes acontece do profissional não se adaptar à cultura. Então, a gente desenvolver pessoas internas, com certeza, é a melhor estratégia para a gente resolver essa questão de sucessão. Uhum. Um outro aspecto também comentou é a questão da academia de líderes. Então, assim, a gente está sempre desenvolvendo a nossa liderança, porque é fundamental que os nossos líderes estejam extremamente alinhados à nossa cultura, estejam extremamente alinhados às práticas de gestão de pessoas. Então, a gente precisa estar desenvolvendo eles nesse sentido. Então, hoje a gente tem o nosso programa de líderes que já vai fechar 1 ano e meio que a gente está desenvolvendo todos os nossos líderes, desde coordenadores até o nível de direção. Então, é muito importante isso, porque está todo mundo na mesma batida, todo mundo alinhado, seguindo os mesmos preceitos, para poder cascatear isso para as equipes. Então, esses desenvolvimentos são fundamentais. E não fica só em nível de gestão, é para todo mundo. A gente tem a nossa universidade corporativa, que é um exemplo que é extremamente importante para nós, no sentido de estar sempre buscando desenvolvimento. Então, eu vou lá hoje, consigo ver quais são os treinamentos que tem designado para mim, Andressa, no meu cargo, e eu olho ali, vou fazer esses treinamentos. Ou se eu sou uma pessoa muito curiosa e eu quero desenvolver outras habilidades, também tem essas possibilidades. Então, a gente tem diversas trilhas ali para eu poder me desenvolver. Então, tu não precisa ficar refém de ter que pagar um curso, já que a gente disponibiliza ali através do 3S Academy. Uhum. E os treinamentos que a gente promove, que são os treinamentos spots, que eu digo. Então, são treinamentos mensais que a gente promove para todos os colaboradores. Então, essa constância de treinamentos que todo mundo recebe dentro da empresa faz com que a gente tenha excelência nas nossas entregas, a gente consiga prestar um serviço de melhor qualidade, personalizado para os nossos clientes. E a gente está formando pessoas para crescer aqui dentro da empresa, ou, se for o caso, sair, como bem tu comentaste. Mas a gente não fica com pessoas que são acomodadas. Uhum. Pessoas acomodadas não se perpetuam dentro da 3S. A gente precisa de pessoas inquietas, com sede de conhecimento, e por isso a gente tem essa cultura muito forte de treinamento e desenvolvimento. Inconformadas, né? Inconformadas. Que é um dos termos que começa, é o primeiro termo que começa o nosso manifesto. Uhum. E é algo, para mim, esse é um capítulo muito interessante, muito importante, Andressa, porque a gente sabe que ninguém está pronto e ninguém vem pronto para o negócio 3S, justamente por quê? Porque a 3S é uma empresa que ela vem construindo, vem crescendo consideravelmente, ou em saltos quânticos, que nem tu disseste, que eu vou utilizar a partir de agora. Então, a gente precisa ir formatando, precisa ir aperfeiçoando, nós todos enquanto profissionais. Então, um pouco da cultura, da característica da empresa, liberar isso ou disponibilizar isso ao profissional e observar também quanto este quer o trabalho de desenvolvimento. Uhum. Porque não adianta nós queremos e o profissional não tiver esse interesse, esse nível de engajamento que a gente falou até
poucos minutos atrás. Então, é uma simbiose entre aquilo que o profissional entrega e aquilo que a empresa oferece também, para que a gente consiga colher melhores resultados. Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu, nesse papo, falar muito sobre pessoas, falar sobre negócio, então alinhar esses dois elementos em termos de programas de gestão de governança e olhando com um olhar fino, muito cuidadoso, com muito respeito que a gente dá para os nossos profissionais. Foi um papo muito agradável, te agradeço muito por essa disponibilidade, por essa conversa. Eu que agradeço. É isso. Foi um prazer. Maravilha, muitíssimo obrigado, Andressa. Falamos, portanto, com a Andressa, que é coordenadora de Gente e Gestão da 3S Corp. Esse que é o nosso podcast 3S Talks, onde nós falamos sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre negócios, sobre oportunidades, sobre comércio internacional. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, independente da plataforma, do Spotify ou no YouTube, que curta, compartilha, divulgue esse podcast para que esse material impacte cada vez mais outros profissionais do comércio exterior e fora dele, porque esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Muitíssimo obrigado novamente. Obrigada.